Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Leonardo Jardim com o elenco quase inteiro para o duelo de domingo diante do Red Bull Bragantino. Venda de ingressos para este compromisso. A entrevista de Joaquim Pinto, gerente de scouting do Cruzeiro. Venda de lateral que atua no time feminino confirmada, a terceira maior da história do futebol brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora, né? Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Começando com a venda oficializada por parte do Cruzeiro, Isabela já em Paris, anunciada pelo Paris Saint-Germain. Ela assina contrato de 3 anos com o clube francês, o vínculo com o Cruzeiro era até o final de 2026. Tudo certo, 300 mil euros, é esse o valor, informação que a gente antecipou esses dias e agora veio a oficialização. Isabela, portanto, se despediu do Cruzeiro e não joga mais com a camisa celeste. Até na entrevista de despedida, ela falou que é um até logo, hein? Que ela vai, mas volta a Isabela que se destacou aí nesta temporada de 2025 e rendendo aí 300 mil euros aos cofres do Clube Celeste, terceira maior venda da história do futebol feminino brasileiro. Agora é a Bárbara Fonseca, aí, diretora de futebol feminino, com toda a sua equipe para preparar o Cruzeiro. Ainda tem o Campeonato Mineiro, né? Inclusive estreia neste sábado, mas para a próxima temporada um desafio ainda maior, quando o Cruzeiro terá a disputa da Copa Libertadores feminina. O time masculino treinou hoje na Toca da Raposa 2, aliás, estivemos na Toca para uma ótima conversa com o Fabrício Bruno, dando detalhes importantes da saída dele do Flamengo, da vinda para o Cruzeiro e tudo mais. E o Fabrício Bruno é peça importante neste esquema do técnico Leonardo Jardim, que está muito à vontade para montar o time que joga no domingo. O último treinamento será na tarde deste sábado, que é quando ele vai definir o time. Tem a volta do Lucas Silva e deve ser essa a única alteração em relação ao time que começou diante do Bahia, com Sinisterra, Kenny Arroio ficando como opções no banco. Atletas que vêm treinando normalmente para melhorar a condição física e aí terá um banco ainda mais encorpado, né? Porque com a volta do Lucas Silva, o Matheus Henrique retorna ao banco de reservas. E aí é mais uma peça interessante que tem o técnico Leonardo Jardim. Sobre venda de ingressos, já na casa dos 30 mil torcedores, a expectativa é de que tenhamos aí um público de 40 mil. Eu acho que é um bom público por causa do horário. Não vou criticar, com sinceridade, um domingo 8h30 da noite. Não é fácil para a maioria e mesmo assim o Cruzeiro terá um grande público. E importante, o torcedor marcar presença para que o clube conquiste os 3 pontos diante do Red Bull Bragantino. Não será um jogo fácil, assim como não tem nenhum neste Campeonato Brasileiro. O Red Bull Bragantino vem de um momento ruim, mas tem ótimos jogadores e por isso o Cruzeiro encara com muita seriedade neste momento, porque sabe que para tirar diferença em relação a Flamengo, que tem um jogo a menos inclusive, ou na questão dos jogos aí a menos que tem o Palmeiras hoje é o terceiro colocado, o Cruzeiro terá que ter uma campanha quase que perfeita nesses próximos jogos, incluindo os confrontos com Flamengo e Palmeiras que serão fora de casa, mas todo mundo trabalhando dentro daquela realidade de se buscar uma vaga direta na Copa Libertadores de 2026. Hoje todo mundo acompanhou Joaquim Pinto, gerente de scout do Cruzeiro, dando entrevista à TV Cruzeiro, conduzida aí pelo Guilherme Pio. Uma ótima entrevista. O torcedor do Cruzeiro, ele pode realmente criar muita expectativa porque as informações sobre o trabalho do Joaquim Pinto são as melhores possíveis de se profissionalizar o scout do Cruzeiro, para que o Cruzeiro possa minimizar erros na hora de buscar jogador. Tem toda uma avaliação, tem um critério para se contratar e passa por muita gente até que o Cruzeiro decida por acertar a contratação de determinado atleta. Então, claro que a gente vai ver o resultado disso mesmo com o passar do tempo,
mas foi um passo importante tomado pelo Cruzeiro nesta profissionalização do departamento de scout do clube, que é um departamento muito importante. Treinamento então neste sábado, Cruzeiro fecha a preparação e aí Leonardo Jardim define o time, muito provavelmente com apenas a volta de Lucas Silva como novidade no domingo diante do Red Bull Bragantino. Tá falado, pessoal? Para um negócio interessante, né? Tem clube que tem não sei o que de estatística, tem de scout, de observar. Exemplos claríssimos disso no próprio futebol brasileiro, né? Porque se a gente pegar Flamengo e Palmeiras, que são as bases que mais vendem no Brasil hoje, sim. Disparado, o Santos parou no tempo, né? Não consegue mais e andou vendendo aí algumas joias muito barato. Ângelo foi uma delas. Desapareceu, né? Sumiu o Ângelo, que era tido como um jogador que era revelação. O Patati também acabou saindo. Enfim, o Vasco, que tem vendido jovens também por preço muito abaixo. Verdade. Né? Você tem aí o Vasco fazendo esse tipo de negociação. E você tem Flamengo e Palmeiras com uma venda que é um negócio absurdo, né? Palmeiras, então, nem se fala. Porque quando você tem A parcial de hoje, indicando 28 mil ingressos comercializados, a arbitragem do Lucas Paulo Torezin, ele que tem 42 anos, é da Federação Paranaense de Futebol e já apitou a partida em que o Cruzeiro venceu o Grêmio por 4-1 nesta temporada. O retorno certo é o Lucas Silva, que estava suspenso no jogo contra o Bahia, deu lugar ao Matheus Henrique na última segunda-feira lá em Salvador. A tendência é de retorno do Lucas e aí o Matheus Henrique vira uma opção para o segundo tempo. O Cruzeiro tá com uma sequência importante de sessões livres de treino, né? Afinal, estamos vivendo semanas Conmebol. E aí, com isso, o Cruzeiro treina um pouco mais do que alguns dos seus adversários, né? Rivais diretos, como o próprio Flamengo, o próprio Palmeiras, que entraram em campo nesta semana. Não é o caso, claro, da equipe que o Cruzeiro enfrenta, o Red Bull Bragantino. E neste panorama, a gente pode destacar aqui também, né, os jogadores que atuaram lá em Salvador no segundo tempo, além do Gabigol, que vem melhorando os seus números com aquele golaço que fez na segunda-feira, estão também no radar do Leonardo Jardim, o Arroio, o Sinisterra, atletas que têm ganhado aí mais sessões de treino e mais entrosamento com o restante do grupo. Não tô acreditando em mudanças. Amanhã, a última atividade na Toca da Raposa 2 pela manhã, fechando a preparação para esta partida de domingo à noite. Romano. O auge, meu caro Pedro Abílio, estamos vendo do Cruzeiro nesta temporada, neste momento. É um Cruzeiro vice-líder do Campeonato Brasileiro e, curiosamente, tem no fim de semana, num recorte de últimos 10 jogos como adversário, o lanterna do Campeonato Brasileiro, né? Porque esse Bragantino, que fez um começo de campeonato bom, vive um momento horroroso. Cruzeiro vem aí para o fim de semana, mais uma vez, favoritaço a vencer no Gigante da Pampulha. Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Abraço, Cirilo, boa noite para você, para o Edu Panzi e para todo mundo que tá ligado com a gente na turma do bate-bola desta sexta-feira. Pois é, queda livre pro time do Fernando Seabra, ex-técnico do Cruzeiro, atualmente no Red Bull Bragantino e em situação complicada. Afinal de contas, nesse recorte, a gente vai destacar também, Cirilo, que é um time que tem deixado a boa campanha que vinha fazendo enquanto um visitante no Campeonato Brasileiro. Para você ter uma ideia, ganhou do Corinthians pela última vez fora de Bragança Paulista no mês de julho. Venceu por 2-1, aliás, junho, antes da Copa do Mundo de Clubes. Venceu por 2-1 lá na Neoquímica Arena. E a equipe do Red Bull Bragantino tem, nesse recorte de 11 jogos como visitante, 4 vitórias conquistadas no Brasileirão. A gente destaca que o Cruzeiro atualizou nesta tarde 28 mil ingressos foram vendidos para o jogo deste domingo às 8h30 da noite. Mas antes de falar da preparação, Cirilo, a gente tem que lembrar que o destaque desta semana do Cruzeiro está, né, junto ao elenco. O Cruzeiro tem feito o possível para ter mais jogadores à disposição do técnico Leonardo Jardim e viver uma janela de transferências neste meio de ano
especialmente para pontuar algumas situações que o treinador português enxergava como necessidades no elenco. O Cruzeiro tem um time que dificilmente é modificado, especialmente se a gente falar de mudanças bruscas, né? Até em esquema. É difícil começar uma partida com uma escalação diferente daquela que o Cruzeiro tem feito, com raras exceções dos jogadores que eventualmente ficam suspensos ou lesionados. Mas às 6h18 eu vou trazer aqui a turma do bate-bola, Cirilo, nossos ouvintes, o Joaquim Pinto, 43 anos, também português. Ele é chefe do departamento de scouting do Cruzeiro. Antigamente falava-se nos olheiros, né? Então o Cruzeiro tem lá uma série de olheiros de mercado e este Joaquim, ele é o responsável, indicado pelo próprio técnico Leonardo Jardim, que já conhecia o trabalho dele lá em Portugal. Ele trabalhou por 15 anos no Benfica. E hoje ele é quem chefia o mapeamento de mercado e é um cara que sempre olhou com bons olhos para o futebol sul-americano, mesmo sendo um europeu. O Joaquim está aqui na turma do bate-bola para falar justamente sobre uma dessas opções que o Cruzeiro ganha para domingo, que é o Sinisterra. Como foi a negociação desse jogador que está aí, né? 3, 4 partidas e vem ganhando aos poucos a confiança também do Leonardo Jardim e da torcida celeste. A negociação não foi fácil e o chefe do departamento de scout do Cruzeiro conta pra gente. O Sinisterra foi um atleta, foi uma negociação dura. Dura porque é um atleta que estava na Premier League. Toda a gente sabe quais são os salários na Premier League. Mas foi muito importante termos falado com o atleta, termos apresentado o nosso projeto, inclusive o Mister esteve nessa reunião, e a partir dessa conversa sentimos que o atleta ficou muito motivado em vir para o Cruzeiro. Obviamente que não ficou aí concluído o processo, porque depois há que negociar, e foi um pouco duro, mas conseguimos trazer o atleta. Sabemos perfeitamente daquilo do nível que ele pode atingir. Provavelmente só vamos ver o Sinisterra no auge das suas capacidades daqui a uns meses, porque vem de 2 lesões com alguma gravidade. Mas é um atleta que confiamos bastante e até diria que é uma contratação histórica, porque contratar um atleta com a sua qualidade e que estava no âmbito da Premier League é muito difícil de acontecer. Foi uma grande vitória para nós e estamos todos satisfeitos. O Joaquim Pinto, que chefia hoje o departamento de scouting do Cruzeiro. E, claro, a gente dá aquele recado para a Nação Azul que está acompanhando a turma do bate-bola, né? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Sobre o Sinisterra, foram 3 minutos no jogo contra o São Paulo e depois entrou nos jogos contra Atlético pela Copa do Brasil e contra o Bahia no Campeonato Brasileiro e fez o seu primeiro gol na última segunda-feira. Agora sobre Kenny Arroyo, um jogador mais jovem, com um perfil diferente, que estava no Besiktas da Turquia, que não queria negociar o jogador. E o Joaquim também explicou como foi essa negociação. E não queria vender porque certamente sabem da qualidade, do potencial e do nível que ele pode atingir. Fomos tentando, portanto, isto muitas vezes, cada contratação vem de uma quantidade de tarefas e de negociação e de muitos outros âmbitos que têm altos e baixos, vamos dizer assim. A dada altura, perante a recusa do Besiktas, dávamos essa contratação como perdida e tentamos outros jogadores. Só que depois, e aqui foi algo fulcral, foi a vontade do atleta vir para o Cruzeiro. Aliás, isso foi bem conhecido nas redes sociais. Mais uma vez, o facto de conseguirmos, porque nós aqui também temos a política de, antes de cada contratação, querer conhecer o atleta, se possível pessoalmente, se não for possível pessoalmente, pelo menos fazer reuniões por vídeo. Porque esse conhecimento do atleta é muito importante para nós, saber o seu caráter, saber a sua personalidade, os seus costumes, e também para o atleta nos conhecer a nós, saber para que projeto é que nós estamos a convidar o atleta. E no caso do Arroyo, depois da nossa reunião, ele gostou bastante e ele próprio não teve muito filtro naquilo que foi mostrar o desejo de ir para o Cruzeiro.
Também não foi fácil, não é? Porque quer dizer, um clube que sempre se recusou sequer a conversar, depois gradualmente tivemos que passar por várias fases de convencimento, vamos dizer assim, e no final conseguimos. Foi também mais outra grande contratação, que felizmente ainda agora na estreia contra o Bahia teve um impacto que está a ser repercutido nas redes sociais. Acompanhamos na turma do bate-bola trechos da entrevista de Joaquim Pinto, chefe do departamento de scout do Cruzeiro, lá no Cruzeiro Cast, apresentado pelo grande Guilherme Pio. Cirilo. O Cruzeiro tem um perfil de contratação muito definido, ou muito bem definido, Edu, e é o projeto esportivo do Cruzeiro, né? E as preferências individuais de treinador, às vezes o diretor quer que joga de um jeito, o presidente gosta de um jeito. Não, o projeto é esse aqui, eu quero esse perfil de contratação, os meus jogadores vão se enquadrar nessas características aqui. Em meio a isso, o trabalho do scout, né? da análise, da captação, se torna cada vez mais fundamental no futebol para quem tem projeto, né? O projeto esportivo do Cruzeiro está começando fora do campo, né, cara? O Cruzeiro foi a Portugal, contratou um dos melhores treinadores daquele país, que é o Leonardo Jardim, já com uma carreira consolidada no futebol europeu. Não estava no futebol europeu no momento da sua contratação, mas entre todos os portugueses que chegaram ao futebol brasileiro, treinadores, e aí Jorge Jesus, Arthur Jorge, Abel Ferreira, o Leonardo Jardim foi quem chegou maior, né? Com um trabalho de maior destaque já no futebol europeu. Esses outros nomes que eu citei, obviamente, eles cresceram muito aqui no futebol brasileiro e já conquistaram, coisa que o Leonardo Jardim ainda busca para a sua carreira, as conquistas aqui no futebol brasileiro. Mas não parou no Leonardo Jardim, né? Aí o Cruzeiro passou a escutar mais o Leonardo Jardim, que já tinha uma experiência de trabalhar com SAF em outros países, né, em outros continentes, trouxe a sua experiência para o Cruzeiro, foi ouvido, ganhou a confiança da diretoria, dos donos do clube, e foi buscar esse cara, o Joaquim Pinto, que tem uma experiência muito grande na Europa, no futebol português, no Benfica. O Benfica, o Sporting, o Porto, são clubes que a gente conhece, sabe que são clubes que buscam jogadores jovens, que revendem para os grandes da Europa por um valor exorbitante, muito maior do que compram. E o Cruzeiro foi buscar esse cara, né? Com um profundo conhecimento de mercado, não só mercado sul-americano, como nós já estamos acostumados aqui com os nossos profissionais. Joaquim Pinto tem um profundo conhecimento do mercado europeu e periférico daquele continente. E é isso que o Cruzeiro tem feito, não só numa Premier League, mas indo até um futebol turco, buscar um jovem jogador. Você não tenha dúvida, deve estar muito atento a outros mercados também no futebol mundial. Então, é um projeto esportivo que não é pensado apenas no campo, no vestiário, nos jogadores, em quem vai vestir camisa e calçar chuteira, mas principalmente em quem vai treinar esses caras e quem vai pensar e buscar, encontrar esses caras. Então o negócio está muito bem feito e os frutos a gente tem visto nos resultados e no desempenho, né, Cirilo?